Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é terça-feira, dia 5/1. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Marcos, capítulo 6, versículos 34 a 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. E quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos para comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama e formando grupos, e todos se sentaram, formando grupos de 100, de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu também os peixes, e todos comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, um dia o Senhor estava caminhando, levando a boa nova da salvação. Eis que vinha um povo até ele. E o Senhor olhou para aquele povo com tanto amor, com tanto carinho, e viu que eles eram como ovelhas sem pastor. Uma ovelha que ela caminha sem pastor, ela se perde, porque ela não sabe aonde vai, ela não tem uma meta, porque ela precisa de alguém para cuidar dela, para zelar dela, ela precisa de um pastor. Então Jesus olha para aquele povo e faz esta comparação. Ele olha para eles com amor. Ele acolheu a cada um daquelas pessoas e começou a alimentá-las com a palavra de Deus, a apresentar a eles o reino de Deus, fazendo que eles pudessem compreender que existe um Deus que ama, um Deus que é amor, um Deus que é perdão, um Deus que é misericórdia. Eles conseguiam compreender, eles estavam bebendo da fonte da graça, da fonte de bênção. Meus filhos, hoje, infelizmente, o Senhor olha ainda muitas ovelhas que estão caminhando sem pastor. Muitas pessoas que ainda não se encontraram, não se realizaram na vida, não são felizes, estão longe da igreja, longe da graça de Deus, longe da sua misericórdia, enfim, um povo afastado das coisas de Deus. São ovelhas sem pastor. E Jesus olha para essas pessoas com amor, com misericórdia, com compaixão, e quer também ensiná-las a encontrar o caminho da vida. Meu filho, quando a pessoa ela caminha longe de Deus, ela se torna uma ovelhinha ferida, uma ovelhinha machucada, uma ovelha que caminha sem rumo e sem direção. Toda pessoa que é afastada de Deus, ela caminha nesse rumo, ou nessa situação. Isso não é nada bom, isso é muito ruim. E aqueles que se deixam encontrar, Jesus vai, ensina, orienta,
e mostra o caminho da vida, mostra o caminho da salvação, mostra o rosto misericordioso de Deus. E aquela ovelha que permite que Jesus cuide, a partir de então Jesus vai curar as suas feridas e vai também dar a ela uma nova oportunidade de recomeçar a sua vida. Ali haverá uma vida transformada pelo amor e pela misericórdia do bom pastor, que é o Senhor Jesus. Outro ponto a ser meditado. Jesus ensina aqui a partilha. O Senhor, Ele alimentou o povo com a palavra e também alimentou o povo com o pão, ou seja, para sustentar o físico daquele povo. Jesus ensinou os seus discípulos a compartilhar, ou a partilha. Se eu tenho algo, é para mim e para o meu irmão. Eu vou compartilhar aquilo que eu tenho. Vou levar também aquilo que eu tenho para o meu próximo que está necessitado. Jesus ensina aqui, meus filhos, a ter um coração misericordioso. Se eu olho para o meu irmão e vejo que ele está realmente necessitado, o meu coração convertido, o meu coração que tem Jesus, eu devo estender as mãos para aqueles que estão necessitando, que estão caminhando sem dignidade de filho e filha de Deus. Por isso, meu filho e minha filha, que nessa caminhada de fé nós possamos permitir, Senhor, seja o meu pastor, venha cuidar de mim, da minha história, caminha comigo e me mostra o caminho da vida, o caminho da salvação, o caminho da felicidade. Filhos e filhas, permita que o Senhor seja o teu pastor e com certeza Ele vai cuidar de você e também, com certeza, também vai cuidar da sua família e da sua história. Deus abençoe você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.